sou aqui no estado do Rio de Janeiro. Como falei para vocês, meu nome ocidental é João, em português, mas meu nome na minha língua é Nuacrigontica, que quer dizer o boi que saiu do barco furioso e com raiva. Esse é meu nome de verdade na minha língua. A língua do meu povo é uma língua tonal de origem isolada, que somente nós ticuna falamos. Outras coisas que a maioria das pessoas não sabem é que o povo ticuna é o maior povo étnico do Brasil, né? Da região, toda a região amazônica e também do Brasil. Somos mais conhecidos mundialmente do que localmente. Nós não somos tão conhecidos dentro do nosso próprio território onde nós vivemos, porque estamos nesse constante apagamento histórico que infelizmente o Estado ele quer fazer de tudo o tempo todo para que nós não sejamos conhecidos, assim também como as populações negras que existem nos grandes centros urbanos, que infelizmente estão aí nessas margens, como eles chamam, né? Nós estamos sempre à margem, por isso nos tratam como marginalizados, povos marginais. Nós, povos ditos indígenas, considerados indígenas, não somos diferentes quanto a essa ideia de apagamento que infelizmente o Estado brasileiro ou qualquer outro Estado que seja impõe a nós, né? Eu gostei muito de muitas falas que passaram aqui. Como eu falei, não sou poeta, não sou artista, mas eu consigo compreender mais ou menos o modo como é que deveríamos agir, e não só isso, mas estabelecer essas trocas que tem que acontecer entre povos negros, povos indígenas, povos tradicionais não indígenas, povos que se identifiquem enquanto outra identidade social que está fora desses parâmetros do padrão que o Estado estabelece para nós o tempo todo, onde nós temos que nos afirmar enquanto povo brasileiro, que, antes de tudo, eu sempre penso que não sou brasileiro, porque eu sou ticuna, eu sou falante de uma língua própria, eu sou praticante de uma cultura muito única, onde mantenho as minhas tradições, onde mantenho os meus rituais, onde ainda mantenho todo um conjunto de vivência, não importando onde eu esteja, se eu estou na aldeia, se eu estou no centro urbano, em qualquer lugar que eu estiver, que eu permanecer ou que eu transitar, eu vou sempre carregar comigo a minha origem étnica, que é a minha identidade enquanto tal. E eu sempre, por onde eu estiver, vou sempre caminhar e falar, eu sou ticuna, porque é quem eu sou. Assim como muitas populações negras, antes de serem trazidas para o continente americano, também pertenciam a uma gama de identidades étnicas que infelizmente foram apagadas, foram infelizmente massacradas pelo Estado brasileiro quando se consolidou aqui o que se chamaria de Brasil mais à frente. Antes de tudo, esse território era conhecido como Pindorama pelos povos nativos que viviam aqui, os ditos povos originários, os que hoje em dia a maioria deles são conhecidos pela maioria das pessoas por uma ignorância que infelizmente o próprio Estado ele prega nas escolas desde o início do tempo que se pensou em querer problematizar questões sociais que estivessem mais ou menos refletindo sobre nossa realidade, mas não de acordo como deveria ser. Até hoje nos taxam como índios, porque esse termo é tão pejorativo, tão preconceituoso, que eles fazem de tudo para que a maioria das pessoas nos conheça enquanto índio, porque a partir do momento que elas dizem, ah, você é índio, elas estão apagando quem nós realmente somos, porque nós não somos índio. Eu sou ticuna, outro é tupinambá, é puri, é goitacá, é potiguara. São 305 povos existentes ainda nesse território do Brasil, pelo menos é o que diz o IBGE, que infelizmente também não são dados confiáveis, porque se formos ver de verdade quantas populações étnicas ainda existem no Brasil, somos muitos, falantes de 274 línguas ainda vivas, segundo o que os registros acusam também do IBGE, mas são muitos mais, porque tem muitas outras línguas que nem sequer foram estudadas, catalogadas. E falar do movimento indígena dentro do perímetro urbano como esse, que é uma cidade gigantesca, não é falar de forma, vamos dizer assim, desavisada, porque na verdade falar do termo indígena, falar do movimento indígena é mais que essencial para que a gente consiga unir as duas frentes que infelizmente sempre estão sendo rechaçadas, sempre estão sendo minorizadas, sempre estão nesse processo realmente de diminuição, sendo tratadas como minorias, como a frente negra e a frente indígena. Mas o movimento indígena ele é tão mais apagado que o movimento negro, que praticamente as pessoas, quando elas ouvem falar da gente dentro dos centros urbanos, elas pensam primeiramente
primeira coisa que aparece na cabeça delas é aquele índio, com um termo tão genérico, de 1500 anos atrás. E elas não pensam que nós evoluímos com o tempo também, elas pensam que somos povos estáticos. Não somos estáticos. Se hoje em dia eu estou na frente de vocês falando sobre o meu povo, pelo meu povo e pelos outros povos que não podem estar aqui, é porque nós nunca deixamos de nos identificar enquanto quem somos. Estivemos sempre aqui, continuamos vivos aqui. Se formos andar na favela, se fala tanto do movimento negro, do povo negro que fundou as favelas, mas quem ajudou a fundar as favelas foram as populações indígenas, os primeiros povos indígenas que migraram para esse grande território aqui, principalmente povos do Nordeste, que inclusive são os filhos dessas pessoas que vieram sendo trazidas para cá nessa grande viagem que foi essa segregação de ter que sair do seu lugar para ir atrás de melhorias de condições de vida. Essas pessoas, elas com o tempo, quando vieram para esse território, começaram a se perder no tempo, não só isso, mas na história, porque tiveram que deixar sua vivência, sua história, o seu povo para trás, para que pudesse chegar um pouquinho mais adiante, onde eles pudessem sonhar com uma condição de vida melhor. Só que, infelizmente, quando essas pessoas, mesmo as pessoas chegam nos grandes centros, os lugares que a elas são destinados, nunca são os mesmos lugares que esses brancos, sabe, a elite está ali sempre frequentando. São as margens, são as favelas, as periferias, e é onde essas pessoas sempre vão ser encontradas. Povo negro, povo indígena, nunca deixou de ser um povo unido. Só que com o tempo a gente acabou meio que comprando brigas de outras pessoas, inclusive brigas que eles imbuem na nossa cabeça, que nos faz sermos diferentes, e não só isso, mas nos odiarmos por conta das diferenças. Nós, povos indígenas, nós não fazemos assim. Nós, na verdade, acolhemos o outro por conta da diferença, porque nós vemos que o diferente é aquilo que realmente faz com que nos aprendamos realmente como devemos nos tratar enquanto povo, enquanto pessoas, enquanto seres humanos que somos. E eu estou muito grato realmente por ter essa oportunidade de falar um pouco aqui. Não gostaria de me alongar muito, geralmente eu costumo falar muito quando eu estou na frente, sabe, de um palco assim, porque são coisas que vêm me movendo assim durante o tempo que eu estou aqui nesse território, já aqui desde 2019, e eu tenho aprendido muito com a questão negra, com o movimento negro, e como é que eles estão organizados politicamente, socialmente, economicamente. E cada vez mais, em todos os eventos que eu sou convidado, hoje até pensei em não vir para cá. Mas foi bom eu vir para cá, porque aqui eu pude fazer uma reciclagem daquilo que eu já mais ou menos achava que sabia sobre o movimento negro em si, no caso. Mas hoje eu pude reciclar mais coisas e pude, assim como um rapaz falou aqui agora, assim, a gente é bom para que a gente consiga ter essa renovação do nosso vocabulário. Porque se vocês me ouvem falando aqui sobre o movimento indígena, eu sei que muitas pessoas não têm muito essa familiaridade, eu também estou aprendendo com vocês sobre o movimento negro. Então é uma troca constante que precisa aprender mais e mais para que nós realmente possamos nos fortalecer politicamente. E dizer que a fala, a oralidade, eu acho que ela com certeza é um dos elementos mais ancestrais possíveis que nós podemos utilizar para que nós sejamos ouvidos. E hoje em dia, em qualquer lugar que eu vou, eu consigo utilizar da minha voz, da minha fala, para que as pessoas tentem pelo menos se aproximar um pouco da realidade que eu estou tentando transmitir para elas a partir das minhas palavras, das minhas escritas. Eu sou antropólogo, atualmente eu faço doutorado pelo Museu Nacional aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu trabalho com escrita acadêmica, e o meu movimento dentro da academia é fazer uma contracorrente sobre tudo aquilo que já foi publicado sobre meu povo, desconstruir muitos estereótipos, muitas imagens que foram criadas, que nos tornaram como se fôssemos aquilo que se foi construindo a partir da visão do outro, que é a visão do não indígena, a visão do branco, a visão daquele que não conhece o nosso mundo. Só quem conhece o mundo de verdade seu é quem tem a legitimidade, e não só isso, mas deveria ter um lugar de fala sempre para falar sobre si, assim como o povo negro, o povo indígena. Eu creio que
já está mais do que na hora de nós aprendermos, se bem que hoje em dia nós já dominamos os mesmos meios deles, as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas. É a nossa hora de utilizarmos esses mesmos meios de comunicação, as mesmas ferramentas a nosso favor, para que a gente lute contra esse sistema opressor que infelizmente está aí o tempo todo diminuindo, minorizando a gente e fazendo de conta que nós não somos dignos de sermos seres humanos de verdade. Porque é assim que eu acabo encarando quando as pessoas me veem, eu saio lá do lado de fora e elas me consideram menos pertencente do que elas nesse território, sendo que na verdade eu sou pertencente a esse território mais que essas pessoas. Como é que eu posso entender uma pessoa que acha que eu sou da Bolívia, que eu sou do Peru, da Colômbia, de qualquer outro lugar da Venezuela, se eu sou desse lugar, ou se eu sou desse vasto continente todo, América do Norte, América Central, América do Sul, tudo antes da chegada dos portugueses e dos invasores era território e continua sendo território indígena. Viva a Abya Yala! Muito obrigado a todos, boa noite.